O importante é fazer a história. O Jacó era muito líder, ele era considerado por todos os outros sindicalistas, os metalúrgicos a nível nacional, os petroleiros a nível nacional, e bancários a nível nacional e outras categorias. E ele era um dos grandes líderes e muito respeitado principalmente na esquerda desse movimento sindical. Ele gostava muito de música erudita. Por exemplo, bolero de Ravel, para ele era... A gente ficava horas e horas. A memória do meu pai é meu pai líder. Eu nunca vivi o Jacó sem ser o que foi o Jacó pré esse lado político dele. Quando ele veio para Paulínia, que foi quando eu nasci, porque eu sou da nossa linha ali, eu sou a única que nasceu em Campinas, e ele, quando ele veio, ele já veio com essa trajetória de liderança, de movimentar os colegas. Então, eu nunca vivi o Jacó sem ser político. Eu vivi ele na vida política a vida inteira. Eu acho que o líder, acho que é um dom que a pessoa vê, né? Ele tinha uma oratória espetacular, então ele tocava o coração das pessoas nesse nível pela oratória, né? Eu costumo dizer que tem 3 caras que foram fundamental para fundar o PT, porque eu sei que acompanhei isso de perto. Chama-se Lula, Olívio Dutra e Jacó Bittar. Realmente, esse dos sindicalistas, esse foi o trio. Quem articulou, quem conseguiu articular os grupos de esquerda que estavam fora do PT, foi o Jacó. O Jacó, nesse ponto, ele era um grande articulador. Lembro dos nomes políticos que hoje eu vejo, né? Zé Dirceu, Lula, Olívio Dutra, pessoas que cresceram, Mercadante, eram pessoas que estavam ali, né? E depois você vê que aquelas pessoas cresceram, claro, pelo trabalho delas, por tudo que batalharam, por tudo que lutaram e idealizaram. E assim, é emocionante para mim isso. Além de ser um grande orador, né? E um puta cabeça em termos de mesa de negociação, entendeu? O cara é super inteligente, um cara tão inteligente que chegou a ser prefeito de Campinas. Então é importante também saber que nós, além do protagonismo no sindicato, nós tivemos um protagonismo político ferrado. Bom, ele era chamado de Kid Ideia, né? Todas as grandes ideias que surgiam aqui no movimento sindical de Campinas, acho que até dentro do PT, partia da cabeça dele. A cabeça dele aflorava ideias assim. Ele tinha um olhar visionário realmente para a coisa, para o bem-estar da população. Por exemplo, 1 milhão de árvores ele tirou do nada, né? A ecologia lá na frente, então isso em 90 ou 91, que foi lançado o projeto de 1 milhão de árvores, ninguém pensava em ecologia, ele já estava lá na frente pensando em plantar 1 milhão de árvores em Campinas, que foi um grande projeto dele. Ele serviu para próximas gerações, né? O Jacó Bittar teve uma visão, vamos chamar o VLT, simplesmente maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Unia o aeroporto, as Sousas, o VLT tinha uma capacidade, se implementado, de um futuro diferente para o transporte. A Praça Maior era o orgulho, era a filha dele. Ele tinha um carinho por aquele lugar, uma coisa assim, um orgulho de ter transformado um lixão, porque era um lixão, em um espaço de convivência familiar,
um espaço onde as pessoas pudessem se divertir, distrair. Ele foi muito ligado a isso sempre. Jacó era muito ocupado, né? E Jacó, ele era muito ocupado, muito ocupado. Viajava muito para ajudar os outros sindicatos, né? Ele viajava bastante, mas quando ele tinha a oportunidade de vir para o sindicato, de chegar, olha, vou estar aí tal dia, Caravante, olha, já vamos se reunir para a gente conversar sobre os assuntos que eu tenho que nem do PT, né? Da FUP, da prefeitura, os ideais dele, sempre quando ele viajava, ele vinha, já chamava Caravante e Alencar para se reunir e discutir aquilo que ele queria liderar, aquilo que ele tinha na mente para conquistar. Era difícil para mim, naquele momento. Era uma dor, meu pai nunca estava em casa. Dá para dizer que tinha uma ausência, mas isso tudo foi recompensado ao longo dos anos. Ele sempre pensava longe, ele sempre dizia, o sindicato tem um lema, que é mais, mais e mais, sempre mais. Então uma bandeira que a gente vai deixar para o Jacó muito forte, que o Jacó Bittar, ele incutiu na cabeça dos trabalhadores brasileiros essa questão de entendimento de classe. Porque essa é uma coisa muito forte. Quando o trabalhador descobre que no mundo existem duas classes, né? A classe do trabalho e a classe do capital. Aí ele vai entender que o capital precisa do trabalho, assim como o trabalho precisa do capital. E se você estiver organizado, você faz uma correlação de força muito boa. E foi nesse tempo que eu vivi com o Jacó. O Jacó sempre falando para nós nessas questões, né? De ser bom trabalhador lá dentro, entende? Mas também saber reivindicar seus direitos. Eles mandavam. Tivemos sempre o tacão da bota militar em cima da gente. No entanto, a gente sabia que somente com aquela luta, com a nossa luta, que poderíamos chegar aonde chegamos como Sindicato do Petróleo. A gente trabalhava à noite no sindicato, rodando boletim. Nós não tínhamos imprensa. Éramos nós, porque todo mundo era contra a gente. Aqui nesse sindicato, nesse chão que você está pisando, tem um bar chamado Bar do Paola, logo ali atrás. E ali nós íamos à noite, tomávamos um conhaquezinho e tal, e trazíamos uma garrafa de conhaque para cá, ficávamos bebendo, conversando, e daí saíam os grandes boletins que foram para a categoria e que traziam um alento aos companheiros para a gente poder lutar. O Domecq devia dar uma taça para mim, outra para o Caravante e outra para o Jacó. O pessoal da revista, eu não sei se é a revista Veja, ou isto, acho que era Veja, estava lá fazendo uma reportagem, fez a reportagem com o Jacó e com outras lideranças também dos petroleiros, e logo saiu a revista, com a entrevista do Jacó, entrevista de 2 páginas, né? Pegou. Na contracapa, por coincidência, na contracapa da revista, da entrevista dele, tinha uma propaganda do Domecq, Pedro Domecq, do conhaque Pedro Domecq. Isso marcou mais ainda a categoria petroleira como sendo, chegaram os cunhaqueiros aí, então ficou o Domecq, Pedro Domecq como, acho que está até em função mais dessa revista que lançou isso daí. A gente ia para São Bernardo, né, e levava o litro do Domecq. Aí os caras, lá vem os petroleiros, nem que só tomam Domecq, porque a turma em São Bernardo só tomava 51. Intervenção no sindicato, em 83, dia 6 de julho de 83. Acho que foi essa data. A Polícia Federal entrou aqui dentro. E eles fuçaram onde tínhamos a gráfica, que era perto, bem atrás daqui. E ali a gente tomava o conhaque e jogava a garrafa pela janela. E vai, uma, 2. Tinha 100 e pauladas de garrafa quando a polícia veio. Eles montuaram, contaram, fizeram histórico de tudo. E aí
Tanto é verdade que no dia que nós fomos prestar um depoimento na Lei de Segurança Nacional, o Jacó e eu, o policial federal que ali estava, foi o que esteve aqui na intervenção. Ele perguntou para mim e para o Jacó assim, vocês estão tomando aquele conhaque? Nós dissemos, lógico, lógico. E aí o fulano falou assim, olha, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu sempre fui fã dele, admiradora. Então, assim, aquilo me inspirava, como me inspirou fazer a faculdade de Direito, porque ele fez também. Isso tudo é fruto dele, eu tenho certeza disso. Hombridade, luta, correr atrás de tudo que dentro do possível. Assim, um homem espetacular, de um caráter que você para na frente dele, parece que o mundo para e só você ouve ele comentar e falar. Isso eu gostaria que fosse lembrada. Essa pessoa à frente do tempo, é isso que me encanta, é isso que vai valer a ausência do pai enquanto eu era criança. E é isso que tem valido, pelo menos está sendo compensador tudo isso, assim. Muito mais do que ter o pai comigo naquela época, é ter essa história de vida e ter essas pessoas me acolhendo nesse momento. Toda a história, Jacó Bittar já é uma história. Esta é a memória. A memória para mim é a história.